Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal comparando o estudo com cursinhos e o estudo independente, o estudo sozinho. E nesse vídeo eu dei minha opinião sincera, deu muita discussão, né? E foi bem legal até a discussão. Eu recomendo que, se você não viu esse vídeo, que é o primeiro dessa série, eu vou deixar aqui em cima ele como vídeo recomendado e eu recomendo que você assista também. E agora eu vou falar sobre os prós e contras dos cursinhos, qualquer um deles, e vou falar um pouco também da minha experiência nos estudos. Primeiro eu vou falar aqui dos pontos positivos, então. Um ponto muito positivo que eu acho dos cursinhos e que ajuda bastante quem está começando a entrar nesse mundo de concursos é que ele facilita mesmo essa entrada, esse começo dos estudos, principalmente para quem se sente inseguro e desmotivado também no começo dos estudos. Na motivação, eu acho que ele ajuda principalmente se tiver uma sala de aula, em que você tem um compromisso de ir até lá e de assistir essa aula e estudar. É claro que esse compromisso que você fez, esse cursinho que você pagou, provavelmente você pagou caro até nesse cursinho, vai fazer com que você tenha um compromisso. Você vai pensar duas vezes antes de faltar. Você vai ter uma motivação maior para dedicar um tempo da sua rotina para os estudos. E uma coisa que a gente tem que pensar também nessa questão de motivação é que nós, humanos, nós somos seres sociais. Nós precisamos ficar próximos de outras pessoas que têm uma conexão com a gente, que têm um objetivo parecido com o nosso. Isso nos motiva a continuar. E caso você se sinta inseguro para começar os seus estudos, para começar a se jogar de verdade nos estudos, eu tenho certeza que você ir para uma sala de aula, em que você vai encontrar mais pessoas que também estão querendo aquilo que você quer, isso vai te ajudar a estudar com mais força, você vai se sentir mais seguro estudando junto com essas pessoas. E até por isso mesmo cursinhos presenciais são muito bons para as pessoas que estão nessa situação. Além de cursinhos presenciais também, existem alguns cursinhos que são telepresenciais. Sabe aquele cursinho que você vai para uma sala, que eles têm, vai ter várias pessoas ali estudando para concurso, só que vai ter uma tela de TV com uma transmissão online. Mas ali na prática, só o professor que não está presencialmente ali. Você vai ter contato com outros alunos que estão naquela sala assistindo aquela aula e provavelmente querem o mesmo concurso que você. Todos nós temos um instinto de manada, um instinto de seguir a manada, isso é natural. E você precisa usar isso em seu favor também. Isso até pode ser um fator muito importante para que você consiga criar aí os seus primeiros hábitos de estudo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre hábitos de estudo, vou deixar uma playlist bem legal para você aqui. Uma outra coisa legal de cursinho também, só que, claro, depende do cursinho, é você encontrar um professor legal, um professor que te cativa, um professor que tem uma sinergia legal com você. Isso pode te passar confiança, isso pode te passar um gosto até pela disciplina e isso facilita muito os seus estudos. É um fator que é importante também. E é claro que as aulas, na minha opinião, gastam menos energia do que você estudar com leitura, por exemplo. Você se desgasta menos, você pode em alguns momentos até ficar totalmente passivo ali, só ouvindo, só que é claro que nesse caso em que você consegue ficar ali passivo sem tanta concentração, você corre um sério risco de ter um material inútil ali na sua frente, de se perder, de não se concentrar e não evoluir de verdade nos estudos assistindo aulas. Então você precisa ficar atento com isso também, você precisa analisar se você consegue se concentrar e extrair um conteúdo legal dessas aulas. Agora, os cursinhos, na minha opinião, têm alguns pontos bem negativos que vão te atrapalhar se você seguir à risca, totalmente às cegas, tudo que eles falarem. Primeira coisa que você precisa entender é que para você passar em um bom concurso, você precisa ter um estudo forte, um estudo sério. É isso que vai fazer você ser aprovado. Seja estudando como cursinho, ou seja estudando com outros formatos de estudo, com outros métodos, com outros materiais. O cursinho, na verdade, ele é só uma das ferramentas que são possíveis de ser usadas para que você consiga estudar forte, para que você consiga estudar de forma séria. E na minha opinião sincera, você não pode seguir às cegas tudo que eles falam. Na verdade, isso daí é uma regra para a sua vida. Você não pode seguir às cegas nada do que ninguém, do que nenhuma instituição fala para você. Isso é uma regra básica para você evoluir em qualquer campo da sua vida. Você precisa tomar suas impressões e tomar as decisões da sua vida por si mesmo, não confiando cegamente nos outros. Fazer isso sempre é um sinal muito grande de burrice e isso vai impedir que você alcance todo o seu potencial. Nem eu mesmo quero que você siga 100% do que eu falo, não é isso que eu quero. Eu quero que você pense, que você repense suas ideias,
que você sempre procure a melhor forma de evoluir, a melhor forma de conseguir chegar no seu objetivo na forma mais rápida possível. Eu acho que o grande segredo para que você possa evoluir sempre, de forma constante, é você respeitar suas próprias individualidades e extrair de todas as pessoas que podem te influenciar o melhor, pegar só aquilo que pode ser útil para você. Pensem aí em todas as pessoas que te influenciam e pegue o melhor dela. Se uma instituição também te influencia, pegue só o melhor dela, só aquilo que vai ser útil para você. Aí sim, se você pensar desse jeito, se você fizer isso, você vai sim evoluir bem rápido. Os grandes cursinhos, você tem que pensar sempre nisso. Eles criam produtos, serviços para milhares e milhares de pessoas. Eles montam ali uma persona perfeita, que seria o cliente perfeito deles, e montam um conteúdo para essa pessoa, para esse modelo ideal de pessoas. E se você não se enquadra nesse perfil médio que eles criaram, você corre um sério risco de não se adequar perfeitamente ao planejamento deles. E você precisa pensar nisso. Se você está fora desse padrão que foi criado pelo cursinho, você não vai ter um rendimento legal se você seguir ali, daquele jeito, às cegas, o planejamento deles. E um professor, quando está transmitindo uma aula para um grande cursinho, que tem pessoas no Brasil todo, talvez milhares de pessoas assistindo essa aula dele, ele tem que manter um ritmo leve, ele tem que manter um ritmo que uma pessoa que esteja começando seus estudos consiga entender. E é claro que se você não está nesse nível inicial aqui, se você está querendo já um conteúdo mais pesado, de forma mais rápida adquirir conhecimento, se você já está num nível legal, ele não vai conseguir chegar no seu nível, ele vai ter que fazer um nível baixo para que todas as pessoas que estão assistindo essa aula consigam acompanhar a aula. E um outro ponto inegável é que em qualquer exposição mais longa que nós vamos fazer, que qualquer professor vai fazer, ele pode ser o melhor professor do mundo, a tendência é de haver divagação, sabe? Você ficar viajando nas ideias, começar a falar sobre coisas que não têm a ver necessariamente com aquele tema, e isso é totalmente natural. O melhor professor do mundo, depois de um tempo falando sobre um tema, ele vai se desconcentrar e ele vai divagar. E é claro que isso vai fazer com que você perca tempo nos estudos também. Um exemplo meu: eu fiz pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E em pós-graduação, você tem que ir para uma sala de aula, você tem que ter presença. E eu lembro que a primeira aula dessa pós-graduação era com o Carlos Henrique Bezerra Leite, que é um dos doutrinadores que eu mais gosto na área. É o doutrinador que eu mais gosto de processo do trabalho mesmo. E o cara é bom, ele manja muito, ele sabe tudo da disciplina, é um cara muito educado, muito simpático, e é uma coisa que eu prezo muito, já ganhou muitos pontos comigo quando eu senti que ele era uma pessoa simpática, apesar de todo o conhecimento dele, e ganhou o meu respeito ali. E a aula dele foi sim muito boa, foram praticamente 4 horas de aula e um conteúdo muito legal. Ele é um bom professor. Aquelas pessoas que estavam ali comigo aprenderam bastante nessas 4 horas. Foi uma aula ótima, ele é um ótimo professor, referência na área, monstro sagrado da doutrina. Só que, se você me perguntar o que eu achei da aula dele, eu vou falar: nossa, ótima aula, uma das melhores aulas que eu tive, talvez a melhor aula da pós-graduação que eu tive, de longe. Mas aquele tema que ele falou, se eu pegasse o livro dele, a doutrina dele, em meia hora eu leria todo o conteúdo que ele apresentou ali. E digo mais, se tivesse uma prova que eu tivesse que fazer com 4 horas de estudo, lendo o material dele, eu ia muito bem na prova, muito melhor do que aquelas pessoas que estavam ali na sala de aula e que só assistiram a aula dele, porque isso é natural, não é uma falha dele como professor. O sistema funciona assim. Se você olhar o livro dele ele demorou anos para fazer, ele melhorou o conteúdo edição após edição, ele pensou em todos os detalhes, ele tentou ser o mais objetivo possível, ele colocou alguns detalhes que passaram batido na aula dele. Porque isso é totalmente natural, a gente não consegue ter a mesma objetividade falando do que escrevendo. E isso faz muita diferença no rendimento dos estudos. Então, neste caso, fica bem claro que pode ser o melhor professor do mundo. Eu acho que o sistema, quando você pensa em fazer uma prova, você precisa forçar o entendimento, o estudo com leitura, porque ele te dá mais liberdade e vai te dar sim mais resultados. E um aspecto da leitura que eu acho que é muito importante para que você acelere seus estudos é que, mesmo que tenha algum desperdício no material de leitura, se você sabe, tem alguns fundamentos sobre perfil de prova, limites do edital, você vai conseguir
deixar de lado aquilo, você vai pular daquela parte do texto e você vai direto para aquilo que interessa. Então isso te dá um controle muito maior. Numa aula, você não vai poder interromper o professor e vai falar: ó, isso daqui não está no edital, vamos pular? Você não vai ter essa possibilidade. Com a leitura, na prática, você controla melhor seus estudos. E olha aqui que eu estou dando um exemplo muito bom para vocês, viu? Eu estou falando de um cara que é um dos melhores professores da área, um monstro sagrado, e que mesmo ele divagou na aula, porque funciona assim. Agora, se você, dependendo aí do cursinho que você pegar, você pode pegar um professor que enrola bastante, que não é objetivo, um cara que às vezes fica falando mais dele do que da aula, que isso acontece bastante, vocês sabem disso. Um professor aí que foge do tema, que fica falando mal dos outros e assim por diante. Você corre um sério risco de encontrar pessoas assim. Há mais pessoas que gostam de enrolar do que pessoas que conseguem ser objetivas. Então, você precisa pesquisar bem também quais são os professores do cursinho e, claro, escolher aquele que você acha que vai ser mais objetivo. Eu fiz cursinho pré-vestibular e senti isso na pele. E eu não conseguia render ali no cursinho, porque eu sempre fui acelerado, hiperativo, eu precisava sempre fazer as coisas fluírem mais rápido. E no cursinho eu não conseguia fazer isso. Muitos professores ali enrolavam e enrolavam bastante mesmo. Mas não intencionalmente, é porque é natural que isso aconteça. Na exposição da aula, a pessoa também está se expondo, e ali eu acho que a personalidade dela se aflora. E não é todo mundo que consegue ter um nível legal de objetividade para conseguir passar um conteúdo de aula de forma rápida e de forma clara. E eu percebi ali que se eu continuasse estudando daquele jeito, naquele planejamento, seguindo ali o que eles falavam, eu nunca conseguiria buscar as outras pessoas que estavam na minha frente, que tinham mais conhecimento do que eu. E assim eu decidi estudar de forma mais independente, priorizando a leitura, que eu sabia que era algo que poderia me colocar na frente daquelas outras pessoas que estavam estudando. E foi isso que eu fiz e foi isso que me salvou, tanto no vestibular como depois nesse mundo de concursos, estudando para vários e vários concursos. Então aqui, ó, na minha opinião, o cursinho ele pode servir, sabe, como aquela faísca que vai acender o seu fogo, que vai acender sua fogueira e que vai fazer com que você comece a estudar de forma séria, estudar de forma comprometida. Ou até mesmo ele também pode servir como um apoio importante para a sua jornada de estudos, para tirar dúvidas sobre alguns pontos, algumas matérias que você tenha dificuldade. Agora, todo o resto, o grosso da sua aprovação, só depende de você e depende das suas atitudes. O cursinho, ele não garante a sua aprovação e ele não é a única forma que você tem de acelerar o seu processo de aprovação também. Há muitas outras formas, eu acredito, mais efetivas de você alcançar os resultados que você quer. Nós aqui do Bitolei somos provas vivas disso, que existe sim vida sem cursinho. Existe uma vida muito boa de estudos e de aprovações sem cursinho. E essa, é claro, é só a minha humilde opinião, com base na minha experiência de estudo, no meu contato com várias outras pessoas que já estudaram para concurso, e eu respeito totalmente quem se sente mais dependente de cursinho. Eu sei muito bem que muitas e muitas pessoas têm um perfil que tem facilidade para aprender com videoaulas, que evolui bem com videoaulas. E eu respeito isso, e eu acho que se esse é o seu perfil, se você sabe que você evolui bem com videoaulas, ótimo, continue assim, bora estudar com foco em videoaulas também. Nesse caso, você já tem um autoconhecimento, você se conhece, você não está fazendo videoaula porque a manada está fazendo, porque está todo mundo fazendo, ou porque eles têm mais propaganda. Não, você está fazendo porque você sabe que você pode evoluir, que você pode extrair algo legal dessas videoaulas. E ótimo, continue estudando assim. Mas também, como eu já disse antes, vale sempre a pena você repensar suas ideias. Em algum momento pode ser importante você mudar sua estratégia. Pode ser que isso faça você evoluir ainda mais. E vale a pena sempre testar. E no próximo vídeo aqui do canal, dessa sequência de vídeos, eu vou falar sobre o estudo sozinho, o estudo solitário, independente. Eu vou falar também dos prós, dos contras e falar um pouco da minha experiência e tentar ajudar você da melhor forma possível a controlar melhor os seus estudos. Mas, de novo, eu só vou colocar o próximo vídeo aqui se tiver bastante like, então deixe o seu like aqui no vídeo. Inscreva-se no canal, porque aí você é notificado dos próximos vídeos e, claro, compartilhe com seus amigos concurseiros. E se você quiser ter informações relevantes sobre concurso, inscreva-se aqui, ó. Embaixo tem um link para você se inscrever na nossa lista de e-mail. E nós mandamos muito conteúdo legal e exclusivo lá. Então inscreva-se no canal e inscreva seu e-mail aqui na lista do Bitolei também.
Beleza? Até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Continue estudando forte, que tudo vai dar certo. E até mais.